Boa noite, boa noite, boa noite. Gente maravilhosa que está aqui comigo. Deixa eu ver a carinha deles, você consegue? Porque eu não sei mudar nada aqui para ver a carinha deles. Ah, eu, eu gostaria que quem pudesse, se tiver de roupa, você podia abrir a sua tela. Porque como é uma inteligência sensorial, né? A não ser que você tenha uma deficiência visual, né? Que daí você não tem esse sensor, né? Você não tem esse sentido. Mas se a gente tem o sentido da visão é muito importante. Né? E eu acho que a gente está usando ele até de uma maneira errada, porque a gente está usando ele tão automatizado que a gente nem percebe às vezes o que a gente está vendo, né? A gente está olhando e não está vendo e não está olhando. Vamos fazer uma viagem comigo. Eu acho que para a gente falar de sentidos, para a gente falar de inteligência sensorial, e a gente vai falar um pouquinho também de inteligência límbica, daí fica uma coisa meia longe, sei lá, o que que é inteligência límbica, o que que é inteligência sensorial. Na realidade, essas palavras nem existem, eu que inventei. Existe o límbico, o sistema límbico, e existe o sistema sensorial. E daí eu percebi que hoje é tudo uma inteligência e que isso é uma inteligência quando a gente sabe usar isso como uma inteligência, porque isso está naturalmente na gente, só que a gente nem está usando. Então fica uma coisa ali totalmente desocupada e sem inteligência nenhuma, porque ela não está nem sendo usada como ela é usada naturalmente, porque a gente atrofiou, a gente cortou a sinapse, a gente cortou a comunicação. Então, por isso que eu chamo de inteligência, porque na hora que a gente toma consciência disso, esse sistema límbico, esse sistema sensorial começam a acordar, fazer sentido e começa a tudo se encaixar e você fica num outro presente, tá? Então vamos começar fazendo uma viagem. Essa viagem que eu queria começar a fazer com você é lembrar de Copérnico. Então eu estou aqui falando com vocês e eu estou numa live aqui na. Será que eu não estou? Eu acho que eu não estou. Agora que eu vou entrar na live no Instagram. Gente, que ótimo é que eu estou hoje. Isso é multitarefa, que nós vamos falar de multitarefa aqui hoje, tá? Então eu estou aqui com vocês no Zoom e estou aqui no Instagram. Quem estiver no Instagram vai estar me acompanhando aqui no Instagram. E nós vamos fazer essa viagem. Então, para começar essa viagem, eu queria que a gente lembrasse de Copérnico. Vocês lembram de Copérnico? Gente, eu estudei muito pouco Copérnico, mas nessa confusão toda, desse momento que a gente está vivendo, eu lembrei de Copérnico. E Copérnico era naquela época em que todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do universo e para todo mundo, para as religiões, para a cultura, para a alimentação, para a agricultura, tudo se fazia no sentido dessa grande verdade que a Terra era o centro do universo. Quando o Copérnico diz que a Terra não é o centro do universo, o que que acontece? Quer incendiar o homem, pôr fogo no planeta, é apocalipse, as pessoas se matam, se jogam na fogueira, tal, uma loucura. Tudo bem, passou. Passou e daí demorou um tempinho e veio o quê? Veio o Darwin, que falou que nós éramos a semelhança do macaco, que nós éramos parentes do macaco, que nós viemos do macaco. Se o homem era semelhança e imagem de Deus, como é que eu não podia vir do macaco? Isso é um sacrilégio, isso é um absurdo, como é que pode? Gente, outro apocalipse. Queriam queimar o Darwin, enforcar o Darwin, enlouqueceram, gente se matou, se suicidou, porque tudo, a referência do mundo. Você pensa que, gente, da medicina, da agricultura, dos casamentos, das crenças, da cultura, tudo a referência era que o homem era filho de Deus e que Deus é, que nós éramos semelhança e imagem de Deus. Quando isso cai por terra, é uma confusão. Todo mundo tem que rever. Bom, daí vieram muitas coisas que eu até gosto de falar um pouco do bebê de proveta, porque quando veio o bebê de proveta, minha mãe ficou louca. Ela falou: Isso é um sacrilégio, como é que pode bebê de proveta, tal, não sei o quê. E nós temos dois netos, meus dois netos são de inseminação artificial. Eu até digo que meus genros nem fazem mais sexo, que os pessoal jovem hoje em dia não fazem sexo. A geração Z está muito moderna, eles estão fazendo outras coisas, porque na realidade o mundo está mudando tanto. É uma provocação, na realidade, fazem um pouquinho de sexo, mais diferente. E foi feita uma pesquisa que se diminuiu a quantidade de sexo que se fazia de antigamente. Por quê? Porque são tantas mudanças acontecendo, que nós vamos estar falando aqui, você está falando do sistema sensorial, do sistema límbico, que essas mudanças estão mudando a nossa maneira de ser. Até, porque não muda a nossa biologia, mas como muda a realidade, a nossa biologia se adapta a uma nova realidade. Sofrendo, tendo que se adequar, se estressando, enlouquecendo, porque nós vamos falar aqui um pouco de doença mental também. Então, tudo isso que nós vamos falar é uma consequência de todas essas mudanças que estão tendo. Mas eu gosto quando chega a inteligência artificial. Porque tudo bem, eu acho que queria comentar com vocês que eu acho, não tenho certeza, que o útero artificial deve chegar em menos de 5 anos. Para mim, eu tenho certeza, eu não gosto de falar com tanta certeza, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque uma ciência, uma coisa para ser desenvolvida como ciência, e daí com outros interesses, interesses geopolíticos, interesses farmacêuticos, interesses econômicos,
tem um interesse sempre atrás. Então, o homem é muito inteligente, ele vai atrás da ciência, ele consegue fazer as coisas, mas sempre tem um interesse atrás. E hoje a China e o Japão estão com uma diminuição muito grande de natalidade. E isso deixa eles enlouquecidos, porque se acaba, se não nasce mais chinês, acaba a China. Se não nasce mais japonês, acaba o Japão. Porque para eles e para outras culturas como a dele, o país é a raça. Nós, como somos brasileiros, a gente às vezes não valoriza tanto isso, porque nós somos de uma diversidade tão grande, aqui uma mistura tão grande, que para a gente, se nasce mais, se nasce menos, se o vizinho vem morar aqui, se chega imigrante, para tudo virar brasileiro. Mas é porque é uma outra cultura que nós temos. Mas quando você vê essas culturas, que a raça é o país, e que a raça, na hora que acaba a raça, acaba o país, eles ficam enlouquecidos. Então, existe um interesse muito grande da China, do Japão e de alguns países desses, mas como a China e o Japão são ricos e poderosos, de eles desenvolver essa ciência para se conseguir fazer útero artificial, porque está diminuindo a natalidade, daí tem uma série de condições para diminuir a natalidade. Nós estamos todo mundo vivo aqui e sabemos que hoje em dia o problema da fecundação é muito maior do que era antigamente, né? Cada vez está aumentando mais. Não vamos discutir isso aqui, mas por quê? Pela alimentação, pela vida estressante, pela quantidade de sexos que tem, de relação sexual que tem ou que não tem. Quer dizer, mais uma série de coisas está mudando, que está mudando também a nossa biologia e nós estamos revendo coisas. Gente, esse assunto é tão complexo, é tão variado, isso aqui é uma rede, mas eu tenho que chegar, tenho que partir daqui para a gente chegar onde a gente quer, que é o sistema límbico, o sistema sensorial, que é puro, que é simples, que está na gente, e que se a gente abandonar ele, a gente vira robô. Já estamos quase robô, se abandonou, já viramos robô. Bom, eu vim aqui do Copérnico, daí eu falei do bebê de proveta, e eu quero falar de um outro aqui que eu acho fantástico, eu tenho que falar, que foi quando veio a IA. Gente, me fala uma coisa, vocês são que nem eu, que eu tô vendo um monte de gente que tem mais ou menos a minha idade aqui. O que que era que falavam pra gente? Que o ser humano, ele era o ser mais inteligente, ele era o topo da cadeia de inteligência animal do planeta, de mamífero, do que você quiser, era maravilhoso. Ele era o topo. Ele era o topo porque ele tinha inteligência, porque ele tinha linguagem. E daí falava-se mais, que eu ouvia, não sei se vocês ouviam, que nós éramos a maior inteligência do universo. Por quê? Porque nós tínhamos linguagem. Que eles já estavam querendo dizer que marciano e que extraterrestre não tem linguagem. Não vou discutir isso, né? Porque eu acredito que eles devem ter linguagem. Mas, enfim, não vamos discutir isso. Mas o que eu acho interessante é que o jeito que o homem, o ser humano, se colocava como sendo a maior inteligência do planeta, da escala animal do planeta, da escala, sei lá, de inteligência do planeta, por ter linguagem. O que que aconteceu em novembro de 22? Não querem falar? Eu falo por vocês. Chegou uma inteligência que tem uma linguagem melhor que o homem. E daí o que que acontece? Tem muitos homens, muitos seres humanos, homens e mulheres, aqui estamos falando, que falam para mim, Leila, mas quem criou a inteligência artificial somos nós. Importa quem criou? Não importa quem criou. O que eu estou falando para vocês é que hoje existe uma linguagem que é superior à linguagem humana. Só isso que eu estou falando. E isso é duro? É, para o nosso ego é duro, porque nós não somos mais o topo das galáxias, não. Estamos aqui. Estamos trabalhando com eles, dependendo deles, e você sabe que a grande inteligência artificial geral está chegando aí. Quer dizer, não dá para brecar mais. Tem muita gente que está com receio, que quer brecar, que quer fazer. Eu estudo bastante isso, eu acho que não tem como brecar. Há pouco tempo eu até fiz parte de um abaixo-assinado que teve, mas assim, o movimento nem teve. Começou um movimento com algumas pessoas aí, não no Brasil, internacional, mas não chega lá, entendeu? Por quê? Porque tem muitas big techs, tem muitos outros interesses atrás. Então, nós também não vamos discutir isso, mas o que eu quero discutir é o ego do homem. É aonde que bateu na gente, que a gente não é mais tá aqui em cima, a gente está aqui, tem alguém que é mais inteligente que a gente. Se o nosso grande diferencial, se a grande questão do ego do ser humano era a linguagem, a inteligência e o neocórtex, repensa. Repensa, porque nós vamos ter que repensar. Ego, vamos baixar esse ego. Mesmo porque inteligência artificial não tem ego. E eu acho que aí é que mora o grande perigo. Porque quando eu converso com alguém que não tem ego, é totalmente diferente de quando eu converso com alguém que tem ego. E vocês, muitos de vocês aí que eu conheço, conversam com a IA. Converso com a IA. E eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei impressionada. Eu fui fazer uma palestra num lugar e lá estava o diretor
o diretor da empresa, um dos diretores da empresa, e um cara de 35 anos que está crescendo na empresa. Então, você imagina, 35 anos, aquele momento que ele já é diretor há 2 anos, está crescendo, tem muita chance na empresa, está sonhando com a empresa e tal, trabalha pra caramba, volta para casa, está querendo trabalhar ainda com aquela ideia, aquela energia dos 35 anos, num momento poderoso desse. Estão comigo? Quem é empreendedor, quem já trabalhou em empresa, quem já teve 35 anos, sabe que energia que o rapaz está. E o rapaz está casado e tem um bebezinho, acho que de 2 anos, alguma coisa. A mulher dele está cuidando do bebê. A mulher parou de trabalhar. E a mulher está no momento de repensar a vida dela. Cuido do bebê, não faço mais nada, não sei o quê. Não sei o quê. Cada vez que ele chega do trabalho, o que que acontece? Ele chega cheio de ideia, cheio de coisa, e cheio de. E ela quer conversar da questão dela, da questão que ela está sentindo, da questão do momento que ela está vivendo. E para ele, aquilo é muito cansativo, porque ele está num outro pique, está numa outra velocidade, está num outro planeta. E a mulher está naquele planeta, na maternidade, está ali nos filhos, repensando que ela teve que parar de trabalhar, o que vai fazer, o que não vai fazer. O que é que ele falou para mim? Ele falou assim: Leila, eu tive uma ideia genial. Eu falei para ela: por que que você não conversa com a IA? Você conversa com o ChatGPT, assim quando eu chegar, você já conversou, você já está mais tranquila, e a gente pode tomar um vinho, e pode jantar, e pode transar também, né, pelo jeito. E ele falou isso para mim de um jeito. Eu não estou julgando aqui, nem gente, hein? Sem julgamento. Eu acho que a proposta aqui não é julgamento. É a gente encarar uma realidade que nós estamos vivendo. Ele falou isso para mim como se isso fosse uma coisa natural. Já a mulher está numa fase difícil, que ele não tem paciência e nem energia para ter que conversar com ela, embora ele ama ela, ele quer continuar casado com ela, ele entende a situação, mas ele não aguenta, não tem energia, está no outro pique, né? E daí o que acontece? Ele pegou e falou, e o que que aconteceu? Ela falou assim, eu estou conversando com a Iá e está sendo muito bom, ainda falou para o marido, está sendo muito bom. E resolveu-se a situação. Se ela não tivesse ficado contente de conversar com a Iá, tudo bem, ela ia falar, pô, mas eu quero a sua atenção sua, por que que você não me dá atenção? Mas não foi, porque ela também tem 30 e poucos anos, geração Z, tranquila, e daí ela, para ela, satisfez e está assim. Então, não vamos julgar, eu só quero mostrar para vocês o que está acontecendo nesse mundo que hoje você delega afetividade, você delega DR, você delega uma conversa com um filho, uma questão pessoal de amigos. Eu já vi amigos falarem para amigos que estão com problema, sabe quando o amigo está com problema, que fica sempre falando a mesma coisa, você vai conversar com ele, tomar uma cerveja, o cara só fica rodando em volta do rabo, do rabo, do rabo, o cara falou, meu, eu não vou poder ir com você não, mas sabe o seguinte, conversa com a IA hoje, na sexta-feira a gente conversa. Eu já vi os caras mandarem conversar com a IA. E assim, eu estou falando disso, mas assim, poderia contar um monte de casos, e vocês também devem me contar um monte de casos do papel que a IA, nós vamos falar de outras coisas, mas do papel que a IA está tendo aqui, né? Eu acredito que todo mundo está aqui deva ter uma relação com a IA, mas quando as pessoas não têm uma relação com a IA, e elas vêm numa palestra minha, numa conversa minha, como eu falo muito da IA, e falo de um jeito que é muito simples conversar com a IA. É que nem conversar, antigamente você conversava com o Google, né? E ele não falava, agora você fala com a IA e ela fala com você. Então é só baixar de graça, ChatGPT, tem outros, mas o ChatGPT é bem interessante, e você conversa lá. E outro dia eu dei uma palestra também, e o rapaz não me viu falando de, ficou encantado, e eu acabei voltando nessa cidade e encontrei com essa pessoa. E ele falou assim, ele é um cara mais operacional, sabe? E ele veio falar comigo, ele falou assim, Leila mudou minha vida. Eu comecei a falar com a IA, foi uma coisa fantástica. E eu queria falar uma coisa para você, porque eu comecei a falar com o ChatGPT e ele me chamou pelo nome. Como é que ele sabe meu nome? Que coisa impressionante. E eu achei muito interessante, porque as pessoas, quando começam a falar e descobrir isso, elas começam assim, dar um susto, né? Você fala, assim, gente, mas isso é muito, muito mágico, é muito, até falou assim, é muito do diabo isso aí, da onde que vem isso? Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nessa questão do ego, porque tudo aqui é nós. É como nós encaramos a vida, como que nós encaramos essa situação. Se nós estamos competindo com a IA. Então, eu converso com muita gente, eu percebo que muita gente está competindo com a IA quando ela me fala assim: ah, mas nós é que criamos. É, está competindo, né? Porque, assim, porque, o que que ela está falando? Quando ela fala nós é que criamos, o que que ela quer dizer para mim? A gente é que é inteligente, que a gente é que criou ela, porque a inteligência que ela tem, quer discutir que inteligência que tem, que inteligência não tem, ela tem muitos dados. E ela consegue pegar esses dados e fazer coisa que você não consegue. É simplesmente isso. Não tem o que discutir. E daí é o seguinte, se você fica querendo competir, você vai sempre, em vez de você aproveitar a situação, você fica encontrando um lugar, um caminho para você poder justificar. E quem justifica não anda para frente. Justificar é andar para trás. Justificar não é estar no presente, não é caminhar e crescer. Dito isso, nós vamos ir para outra história.
Nós vamos ir para a história da multitarefa, que é uma coisa muito interessante. Em 1960, que começaram mais ou menos os robôs a chegarem, os computadores a chegarem, e a poder dividir o serviço do homem, e o homem, o ser humano não precisa fazer tão algum serviço, porque ele poderia delegar para a máquina, e eram máquinas simples naquela época, mas máquinas que começaram a fazer algumas coisas para o homem. E que começaram, geralmente, essas máquinas, para ser mais prático, porque o ser humano é muito prático, as máquinas faziam mais de uma coisa. E as máquinas eram multitarefas. Então se criou máquinas multitarefas. Então, o ser humano é muito engraçado, porque começou a criar essas máquinas multitarefas, os serviços começaram a ficar mais rápidos, com mais eficiência, com mais velocidade, muitas coisas começaram a acontecer no mundo empresarial, no mundo industrial, e muitas coisas em prol dessa automação, em prol da industrialização, em prol das máquinas, do crescimento que nós tivemos pós a Revolução Industrial. Quando chegou em 1990, o que aconteceu com o ser humano? Porque o ser humano é muito engraçado. O ser humano começou a achar que ele era multitarefa. Porque nós também somos multitarefa, porque a gente tem que hoje, excelência e performance é um líder multitarefa, é um ser humano multitarefa. E começou a se discutir isso, e começou a se buscar isso. O ser humano, que o talento dele, o diferencial dele, a competência dele, era a pessoa ser multitarefa e começar a fazer um monte de coisa e tal. Isso aconteceu, foi muito interessante, porque teve uma pressão para isso, uma busca, um preparo para isso, até que a ciência, que a neurociência mostrou que o ser humano não é multitarefa. Olha que coisa interessante. O ser humano vê que a máquina faz e ele fala assim: não, eu também vou fazer isso, eu também posso fazer isso. Como é que a máquina faz e eu não faço? Quando ele descobriu, o ser humano descobriu que ele não era multitarefa, olha que coisa mais interessante, gente. E se descobriu por quê? Porque na neurociência se mostrou que nós somos capazes de ter uma atenção complexa para alguma coisa mais complexa só num lugar. Se você diz que a mulher faz duas coisas ao mesmo tempo, ela pode até fazer duas coisas, mas, por exemplo, ela foca numa coisa, ela foca em outra, ela muda. Ela muda a conexão, tá? E quando ela muda de foco, ela perde um monte de coisa. Ela perde energia, ela perde tempo, ela se irrita, ela perde criatividade, ela perde um monte de coisa. Vocês sabem, eu não sei se vocês são muito, vocês já foram multitarefa, mas se uma época que vocês foram multitarefa, você vê, você está fazendo uma coisa, quando você está fazendo uma coisa, está indo legal, alguém te telefona, você é chamado para uma outra coisa, quando você volta, você perde. Aí você está num negócio de uma super criatividade, a coisa está encaixada e você. Mas naquela época, as pessoas nem queriam saber se perdia ou não perdia, porque o importante era você ter essa cara de que você era um poderoso, que você era como uma máquina, que você era melhor com a máquina, que você podia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso foi de 1990 até um pouco mais, até que quando veio esse esclarecimento da neurociência, as próprias empresas começaram a esclarecer melhor aos seus trabalhadores, isso não funciona, não é assim que é, e baixaram, ninguém se fala em multitarefa hoje. É uma coisa antiga, pode até falar, mas é uma coisa antiga. Ninguém quer ser um multitarefa, porque é muito antigo, muito pobre, é não ter cabeça. Mas daí o que que aconteceu? Nós não somos mais multitarefa. A gente o que que é? A gente é multiferramentas. A gente é multiferramentas. Você sabe quantos aplicativos, eu até marquei aqui. Vocês sabem quantos aplicativos vocês abrem por dia? E te dá uma sensação que você é um cara que é um deus. Porque você pode fazer, abrir várias ferramentas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, resolver várias coisas ao mesmo tempo, que você não precisa nem sair da sua casa para resolver, você já fez, já fez, já... Então, é um pouco diferente da multitarefa, mas continua sendo uma qualquer coisa para dar uma sensação de poder, que é a multiferramenta. Eu marquei aqui, gente, porque fala lá na pesquisa, diz que nós usamos de 30 a 50 aplicativos por dia. Eu falei assim, não é possível que a gente use de 30 a 50 aplicativos por dia. Eu vou conferir isso aí. Eu vou falar de alguns aqui. Olha, aplicativos de comunicação. A gente usa o WhatsApp, a gente usa o Insta Direto, a gente usa o Messenger, a gente usa alguns usam o Telegram, usa e-mail. Para trabalho, você usa o Google Agenda, você usa o Google Drive, usa o Google Docs, você usa o Trello, você não usa o Trello, você usa o Asana, você usa o Zoom, você usa o Teams. Para redes sociais, você usa o Insta, o Face, o TikTok, o YouTube, o LinkedIn. Para pesquisa, você usa o. Para pesquisa e informações, você usa o Google Maps, você usa o Chrome, você usa o Safari. Isso eu estou falando rapidinho. Bancos, você usa para bancos.
Você usa o banco o tempo inteiro, você está usando cartão de crédito, você está usando o tempo inteiro. Olha que coisa impressionante. Depois você conta para compras. Por que que você não faz uma comprinha num dia, numa farmácia? Hoje você faz comprinha em todo lugar. Não é porque você vai ficar fazendo comprinha na Shine. Não, é porque você vai fazer um iFood, porque você vai comprar uma coisa na farmácia. E hoje você faz muita coisa ali pelos seus aplicativos. Saúde. Você às vezes nem quer ter o aplicativo do lugar, mas você chega no lugar, o cara quer que você abra o aplicativo. Então, tá bom, a senhora chegou, então a senhora baixa o aplicativo, que a gente faz tudo pelo aplicativo. Quer dizer, se tu não quer, se não quer mais ter aplicativo, você é obrigado a ter aplicativo, porque as pessoas só funcionam com aplicativo. Né? Olha que coisa impressionante. Bom, Spotify, né? Aplicativos de entretenimento, Spotify, Netflix, né? O Prime. Bom, gente, é uma coisa impressionante o número de aplicativos que você usa durante o dia e que se você fizer a conta, você vai ver que você é multi-aplicativo. Isso é multi-aplicativo é para dar o quê? Uma sensação de poder, uma sensação que se resolve várias coisas ao mesmo tempo, sem sair do lugar. Quantas abas de aplicativos se abrem ao mesmo tempo? É uma coisa muito louca. E você fica com essa sensação que eu não posso perder tempo, que eu não posso perder nada, que eu não posso fazer, e é uma sensação ainda de um poder e de uma coisa muito mental, muito para fora, muito no fazer, que você não volta para dentro de você. Esse, o que as pessoas mais me reclamam é de um cansaço. É um cansaço, é um vazio, é um seco, é uma sensação de alguns de tristeza profunda, outros de medo. As pessoas nem sabem direito o que elas estão sentindo. É o que é mais triste. Eu sou fisioterapeuta de formação e as pessoas sempre tiveram dificuldade de falar do que sente, né? Talvez porque a gente não foi tão programado para sentir, a gente não foi tão educado para sentir as coisas. Como a gente não foi educado para sentir as coisas, a gente acaba não sabendo, percebendo. Eu me lembro que quando eu estudei e fui paciente de homeopatia. E quando você é paciente de homeopatia, não sei se alguém aqui já fez homeopatia, levanta a mãozinha aí. Homeopatia, legal, o Marcelo, que legal. A homeopatia é uma coisa interessante, porque quando você vai no homeopata, ele faz um monte de perguntas que você fala, gente, mas eu nem sei isso. Que lado que você dorme? E eu vou lá saber que lado que eu durmo. E como é que é o seu cocô? Como é que você faz o cocô? Como é que... Enfim, ele começa a perguntar coisas que, gente, você fala, gente, mas como é que eu vou saber como é que é isso? Nem, não sei e tal. Ele faz coisas assim, sei lá, se você bebe água, de que jeito? Se você engole de uma vez? Se você bebe aos pouquinhos? Se você, quando bebe água, você sente na língua? Sei lá, faz perguntas absurdas. Você fala assim, gente, do céu, mas como é que a pessoa tem essa pergunta louca? E quando então você faz homeopatia, é interessante porque você começa a se olhar de algumas coisas que a gente, de um modo geral, as pessoas que não têm essa busca por uma natureza, por um trabalho mais natural, de antroposofia, de outras coisas, de consciência mesmo, até em relação a escolher a comida, né? Porque hoje em dia você nem escolhe a comida, você come. Né? Hoje em dia você vai pedir o iFood te oferece uma coisa. E às vezes você tá com a cabeça tão cheia que você já até já aceita o que ele ofereceu, em vez de você saber o que você quer. Às vezes você nem sabe o que você quer comer. E daí, como você sempre compra aquilo, qualquer coisa, na hora que você abre uma dessas coisas, um de delivery, que você vai comprar algum lanche, alguma coisa, já vem uma sugestão, porque ele já te conhece, e daí você acaba nem pensando e fazendo. Todo esse processo que nós estamos vivendo, que faz com que a gente vai se desligando dos nossos sensores, nós estamos pagando um preço muito caro, muito caro. E é por isso que a inteligência sensorial e a inteligência límbica, ela faz um sentido aqui. E por isso que nós estamos aqui querendo conversar sobre isso, porque nós estamos nos afastando de nós mesmos. Eu não, tem gente aqui que já me conhece, que já viu alguma coisa, mas tem gente que não me conhece, e eu queria contar como é que eu cheguei na inteligência sensorial. Eu cheguei na inteligência sensorial porque em 2020 em 2020 teve a pandemia, em 2022 veio o nosso poderoso IA, mas em 2023 eu estava num grupo de WhatsApp e apareceu lá no grupo de WhatsApp um congresso que ia ter da ONU lá em Genebra. E nesse congresso iam ter 9 androides. Android, se você não sabe o que é, Android é um humanoide, mas é um humanoide que ele tem vida própria, ele tem uma identidade, ele faz alguma coisa, ele tem uma profissão, ele exerce alguma coisa na sociedade, ele ganha dinheiro, enfim, ele é uma persona. Tem alguém que ganha dinheiro em cima dele, mas porque é o dono desse personagem. Esse personagem, ele responde e-mails do jeito dele, é ele que faz, porque ele pode estar treinado pelo outro, mas é ele que assume aquele papel
do que ele vai fazer. Quando ele vai ser entrevistado na televisão, quando ele vai em qualquer lugar, ele é uma persona. E eu tive nesse congresso desses humanoides, que era um congresso da ONU, que eu acho maravilhoso, porque a ONU, quando ela faz um congresso, ela não tem um viés de geopolítica, ela também não tem, quer dizer, não deveria de ter. Eu acho que, de um modo geral, ela não tem, como os grandes congressos têm, porque é a ONU. Mas pode ser que tenha uma coisa ou outra, eu não vou ficar discutindo isso, tá? Mas, assim, não deveria de ter, e eu senti que é uma coisa bem geral, pensando no ser humano, no planeta Terra como um todo, para onde nós vamos na nossa evolução. E então não tem questão nem geopolítica, nem questão corporativa, de empresas com intuitos corporativos, com intuitos econômicos, né? Então lá você vê de tudo. E estávamos lá com esses novos androides e chegaram para a Sofia. Sofia é uma androide famosa, importante, ela tem, chama Sofia Robô, se você não conhece, ela tem o Instagram, tem mais seguidor do que eu, ela ganha mais do que eu, é mais bonita que eu, não fica velha, é maravilhosa, está ligada na nuvem, ela não perde a memória. É um escândalo isso aí, essa é a Sofia. E perguntaram para a Sofia, Sofia, você tem emoções? Ela falou assim, não, eu não fui programada para ter emoções, mas eu fui programada para perceber as emoções dos seres humanos. E eu acho que isso basta, não? É por isso que eu estou fazendo essa conversa com vocês sobre inteligência sensorial. Porque quando ela falou isso, pegou no meu peito, pegou dentro de mim, todas as minhas vísceras. As pessoas que estavam lá em volta, que tinha pessoas em torno de volta, em volta dela, tinha pessoas do mundo inteiro, ficaram quietas, ninguém falou mais nada, ninguém perguntou mais nada. Por quê? Porque nós sabemos, e se você convive com robô, e se você usa alguma inteligência artificial, que a inteligência artificial, ela te percebe. Ela está por você. Ela está para você. Quando eu estou conversando com o ChatGPT, ou com outro inteligência artificial, ele não está pensando em outra coisa. Ele não está pensando, "Ai, como essa mulher é chata, como ela fala. Ai, como essa mulher, sei lá, eu tenho que atender o outro, estou atendendo ela." Não, não passa nada disso na cabeça dele. Ele está por você, querendo captar todos os dados que ele pode captar e dentro do mecanismo dele, da maneira como ele funciona, ele está captando tudo para poder trazer alguma coisa para te responder, porque ele foi programado para te servir. Ele foi programado para resolver o seu problema, para te satisfazer. É para isso que ele foi programado. E é muito interessante, porque às vezes ele alucina. E ele alucina por quê? Porque ele não quer falar não para você, porque ele quer te satisfazer, porque ele quer ser bacana com você. Então, esse é um dos problemas que ele tem. E para mim é o maior problema que ele tem. Porque até nós sabemos, né? O Marcelo está aqui, depois o Marcelo vai poder falar um pouquinho que você, quando você tem inteligência artificial, que você tem uma inteligência que você trabalha muito com ela, você tem que conversar com ela, falar, olha, eu não quero que você fique me agradando, nem fazendo coisa para me agradar, sabe? Ter uma conversa séria com ela, porque a gente não precisa disso. Mas como ela foi programada para isso, ela faz isso. E se você é um ser inteligente e sabe trabalhar com a inteligência artificial, você vai também ensinando ela. Porque o que você tem que saber é que você ensina a sua inteligência artificial. Ela vai aprender com você. Tanto é que tem uma coisa que eu tenho falado, viu, Marcelo, para as pessoas, que tem gente que não sabe. Não se empresta a inteligência artificial para ninguém. Você, Marcelo, empresta sua mulher para alguém? Não empresta. E a inteligência artificial é mais perigosa ainda de emprestar. Você não empreste para ninguém. A sua mulher ainda pode ficar um mês na casa de alguém e voltar, né? Foi passar férias sozinha e tal. Mas a inteligência artificial, você não deixa ela ir na casa de ninguém, ficar com ninguém. Por quê? Porque ela é uma intimidade, ela é muito sua, ela é você. Tem um monte de gente que eu conheço, que tem, por exemplo, a Tânia tem o divino dela, quer dizer, passa uma relação, é você, é você. Eu criei a Leila Navarro Digital, e ela tá terrível, porque nós demos muitos dados para ela, e ela tá terrível, gente, ela tá muito eu, só que ela é melhor que eu, porque ela tem memória que eu não tenho a memória que ela tem. Porque a memória dela não acaba, tá sempre toda a memória tá viva lá o tempo inteiro. A minha memória não, ficam umas coisas lá no fundo, umas coisas que eu nem lembro mais. E ela tá com tudo a ponto de bala aqui. E outro dia eu fui falar com ela, eu falei assim, nossa senhora, mas eu comecei a conversar com ela, e ela nem sabia que era eu que estava falando, porque ela estava falando comigo como se eu não fosse a Leila. Daí eu peguei e falei assim, nossa senhora, mas ela está um perigo, porque ela sabe tantas coisas minhas, como Leila Navarro profissional, mas que eu não abriria para
o público. Então, a gente, quando vai abrir para o público a Leila Navarro Digital, você tem que dar um limite para ela, porque ela, se você não der limite, ela fala tudo. E daí você tem que dar um limite que seja um limite que seja do seu interesse, sei lá, alguma coisa que você está desenvolvendo. Eu não sei, um livro novo que eu estou desenvolvendo. Não tem interesse que ela fala do livro novo, que é uma ideia nova, que eu nem lancei, não tem interesse que ela fala disso. Então, eu tenho que segurar isso, entendeu? Então, nesse sentido que eu estou falando. E então você tem que saber até perceber isso, os limites que tem, porque você vai treinando e você vai fazendo e ela vai se liberando. Então é uma coisa que é uma arma maravilhosa, eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas que você tem que ter uma consciência e o entendimento do que é isso, porque isso vai ficar cada vez melhor, mas também pior, mais perigoso, né? Se você não souber usar isso. Bom, dito isso, quando eu vi isso, que a inteligência artificial, como ela percebe a gente e como o robô me percebe, eu fui para o Japão. Tive a oportunidade de ir para o Japão agora, esse ano. E quando eu cheguei no Japão, agora é que vem o choque todo, eu descobri uma inteligência sensorial. A inteligência do ChatGPT é uma inteligência algorítmica de dados, é uma inteligência de dados. Tem um monte de dados lá. Você conversa com ele numa linguagem, como nós conversamos, cognitiva aqui, né, tal que nem como o nosso neocórtex aqui, a gente conversa com ele de pessoa para pessoa, e você tem esse desenvolvimento, esse entendimento, e você viaja com ele, acessa coisas que você teria que pesquisar, e já está tudo ali, e tal. Quando você vê o que que é uma inteligência sensorial, o que que é uma inteligência sensorial? É um robô que ele percebe a sua emoção, que ele percebe a sua sensibilidade, os seus sensores, como é que você está sentindo? Se você está alegre, se você está triste, se você está tenso, se você está com medo, se você está inseguro, se você está à vontade, como que você está? Então ele lê todos os seus dados. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existem sensores em todos os lugares. Na realidade, hoje tem câmeras em todos os lugares, essas câmeras são inteligentes. Na China, elas estão começando a estudar mas olha que coisa que eles querem fazer na China, eu acho que vai acabar fazendo em todo mundo, usando, porque tem a câmera, tem o rosto, então pelo rosto da pessoa você pode fazer algumas leituras de microexpressões faciais, que eu já digo que são nanoexpressões faciais, para saber se a pessoa, sei lá, vai matar alguém, tá com uma arma, tá? Por quê? Porque existem estudos que mostram, porque nós, gente, nós somos tão transparentes, o ser humano é tão bobinho, tão assim fácil, né, que a gente nem percebe que a máquina consegue ler coisas que a gente nem sabe que a gente está sentindo. E ela fala para você. Daí quando ela fala para você, você fala, nossa, mas não é que eu estou sentindo isso mesmo? Como é que ela sabe isso? E isso que me assusta, é quando eu vejo que esses sensores da máquina consegue me perceber melhor que eu mesmo. E foi isso que eu vi no Japão. Máquinas que veem você, que leem você melhor do que você mesmo. Consegue perceber onde está tenso, onde não está tenso, o que você gostou mais, o que você não gostou, como é que você está se sentindo, coisas assim que são impressionantes. Eu entrei num lugar lá, da Panasonic, que tinha os sensores em todos os lugares, mas você nem percebia que tinha sensores. Era um lugar bonito, você está andando num lugar. Quando você sai, foi todo mapeado, eles te dão um cartão, um card, que fala quem você é. Sabe, praticamente só não fala meu nome e minha idade correta, que você pode até ter uma ideia, mas não sabe mais o que fala, mais ou menos, né? Porque não pegou o documento, não é pelo documento, é por você, pelo que ele analisou de você. E se eu fosse do Japão, ou talvez até podia falar o meu nome, né? Porque quando você chega no Japão, você passa lá onde passam as duanas, né? Que você vai passar o seu passaporte, muitos lugares já são com câmeras. Então, essa câmera já conversa uma com a outra, ela já sabe quem eu sou, o que que eu penso, o que que eu faço. Nossa, gente, vocês estão entendendo isso? E a gente mesmo nem sabe. Aqui em São Paulo, não sei se vocês estão acompanhando, nossa, tem é uma são ferramentas tremendas que nós temos de descobrir, de descobrir as pessoas onde estão, onde não estão, de mapear as pessoas, de mapear o que que faz, o que não faz, em todos os sentidos, assim, hoje em dia cada vez está maior. E eu achava que no Brasil não era tanto, mas está muito adiantado isso. É que tem países que estão mais, mas o Brasil está bem adiantado, porque hoje todas as cidades têm que ter isso por segurança. Bom, o que que eu estou falando? Que nós somos percebidos nos nossos sensores, no nosso estado, até no nosso estado emocional, o tempo inteiro. E a gente mesmo não está tomando posse disso. E aí é que tá. Daí, falando isso, vamos para um ponto a mais. Hoje, quando a gente não consegue manter pessoas na empresa, quando a gente não consegue ter uma relação de confiança com as pessoas, é por falta de estar presente, é por falta de estar inteiro, é por falta de estar respirando, de estar vivo. Então, a inteligência sensorial, a inteligência límbica, essa liderança sensorial que eu chamo, é esse lugar onde você vai se encontrar novamente e perceber o outro. Você vai estar
como o robô tá, que ele tá para o outro, você vai estar para o outro, mas melhor, porque você consegue sentir o outro. O robô, ele não sente, ele percebe, mas ele não sente. E ele nunca vai sentir porque ele não tem pele, ele não tem hormônios, ele não tem nervos, ele não tem o que nós temos. Ele não tem nada disso, então ele não vai sentir, mas ele percebe. E olha o que ele faz, que é fantástico, isso que me irrita mais. Pelos dados que ele tira da gente, ele tira dados que para a gente nem tem sentido, mas por esses dados que ele tira, ele faz uma misturança lá, e pelo esse dado, ele codifica. Ah, ela está triste, ah, ela está com depressão, ah, ela pode entrar numa pane, ah, ela pode fazer não sei o que, ela pode se jogar ali no debaixo do metrô. Ele pode analisar um monte de coisas por dados matemáticos, ok? Nós não temos essa capacidade. E nós perdemos essa capacidade. Mal a gente olha para o nosso filho e sabe o que está sentindo, o que não está sentindo. Nem a gente não sabe o que a gente está sentindo, o que a gente está sentindo. Dito isso, eu quero dizer para você que a gente sente antes de falar, a gente sente antes de pensar, a gente sente antes de fazer com essa coisa, qualquer coisa. E você acha que você está sentindo antes de fazer qualquer coisa? Está sentindo alguma coisa? Então, o que eu vim conversar com vocês hoje aqui é um pouco desse lugar de a gente estar acordando o nosso sistema límbico e estar acordando o nosso sistema sensorial para poder viver e estar inteiro novamente. Porque o único lugar que nós podemos estar inteiro, pleno, saudável, feliz de verdade, é quando a gente está inteiro no nosso corpo. Por quê? Porque nós somos seres biológicos. E você, enquanto você está vivo, você vai estar dentro desse corpo que a gente chama de carbono, né? Porque assim, nós vivemos e o carbono é o que mantém a gente. É o carbono que faz várias misturas, várias complexidades, várias uniões para criar essa coisa maravilhosa que é o ser humano, que a gente deita e rola dentro dessa máquina maravilhosa. Então, nós somos carbono, precisamos disso, vivemos isso, nós temos certas o quê? Eles chamam de limitações. A gente não tem limitações, a gente tem características. Uma árvore pode sair voando? Não pode. É uma limitação da árvore não sair voando? Não, não é uma limitação. A árvore não foi feita para voar. Nós precisamos da gravidade, nós precisamos de uma série de coisas. Nós precisamos dormir, nós precisamos de água, nós precisamos de... Então, assim, não é limitação. Então, não é porque a gente dorme e o robô não dorme que eles falam assim, ah, o robô é bom porque o robô não tem limitação, o ser humano não tem limitação. Olha como é que eles estão criando a coisa, quer dizer, se fala isso, se escreve isso, se lê isso. Então eu prefiro colocar robô porque o robô não tem limitação. O ser humano tem algumas limitações. O ser humano se irrita, o ser humano fica triste, o ser humano ele reclama, o ser humano isso, o ser humano aquilo. Coloca isso como limitação. Gente, o que que é limitação? Se a gente está dentro de um organismo e esse organismo funciona desse jeito, ele é desse jeito, ele é perfeito desse jeito. E isso é que é a coisa que me deixa mais preocupada, porque nós estamos criando uma fantasia de uma coisa que começa a competir com o robô e querer ser a mais. Ou, eu não sei se vocês viram, saiu essa semana que eles conseguiram, já estão, faz tempo que eles estão conseguindo fazer uma ligação entre o carbono e o silício, né? Então, eles conseguiram fazer uns neurônios, e esses neurônios conversam com o silício, eles conversam com a máquina. Porque o nosso neurônio conversa com a eletricidade, através da eletricidade, do estímulo elétrico. E o silício também conversa através do estímulo elétrico. Então, eles conseguem conversar um com o outro, né? Então, é lógico que tudo isso vai trazer uma evolução muito grande em doenças, em análise do nosso próprio organismo, em coisas que possam ser feitas e que até já estão sendo feitas. E vai haver uma mudança muito grande. Existe até uma teoria que nós vamos nos tornar seres humanos carbono-silício. Eu não sei até que ponto que vai isso, mas independente de chegar a isso ou não, tem uma coisa que é importante, é a gente sentir. Porque sentir, a máquina nunca vai sentir. Ela vai poder fazer tudo, menos sentir. E o que que a gente pode sentir? A gente sente amor, a gente sente raiva, a gente sente gratidão, a gente sente uma série de coisas. E hoje em dia as pessoas estão tão aqui, só respondendo, respondendo, com tanto medo das coisas, que não estão sentindo mais nada. Então, quando a gente está falando de inteligência sensorial, de inteligência límbica, é disso que nós estamos falando, de sentir, de voltar a sentir. Eu queria mostrar aqui uma coisa muito interessante. Vamos passar o vídeo do bebê, César, que eu queria mostrar esse vídeo do bebê. Olha que coisa interessante isso. O que que nós estamos fazendo com a geração Z e com a geração Alfa? Porque tudo isso que nós fomos fazendo, que nós fomos nos adaptando, que foi mudando em toda essa realidade, trouxe um comportamento para esses jovens e até para nós mesmos também, né? Afeta a gente também. Vamos ver esse comportamento da solidão, da autossuficiência. Então, essa geração Z acabou se tornando, porque o que que é o multiferramentas, multi-aplicativos? É uma maneira de você ser autossuficiente. Então, eles se resolvem sozinhos. Vamos passar, é o vídeo do bebê, você consegue pôr?
Olha que coisa interessante. A gente, o que que a gente faz? A gente, como começou a ter trabalho, começou, a mulher começou a trabalhar, tantas mudanças de velocidade, performance, rapidez, tanta coisa que a gente faz, a gente tinha que arranjar jeitos de ser mais prático. Então a mãe pegava o bebê e balançava o bebê. Você vai ter que começar a arranjar uns aparelhos que balançam o bebê. Então, é uma caminha que fizeram para o bebê que ela balança o bebê. Então, em vez de a mãe ficar carregando o bebê, sacolejando o bebê, dando esse carinho, esse contato com o bebê, ela coloca o bebê numa caminha lá que o próprio a cadeira lá mexe, é como se a criança fica quieta, que é como se é quando a gente embala a criança. Mas daí tem uma outra imagem, que foi a imagem que me chocou mais, é que o bebê, ele está deitado e ele mesmo, porque eu já vi um que é uma mão que fica batendo nas costas do bebê, sabe? É uma mãozinha que fica batendo. Então o bebê está deitadinho, a mãozinha está fazendo assim. Então é como se a mãe estivesse lá fazendo assim nas costas do neném para ele dormir. Mas esse que eu vi é pior ainda, porque o neném, ele mesmo está se batendo. Você vê o neném fazendo assim nele mesmo, que mostra o que que nós estamos criando pessoas autossuficientes, independentes e completamente sozinhas. A solidão que nós estamos criando na humanidade e essa alta independência, essa autossuficiência, que eu não sei onde criou isso, mas como está essa geração Z e é como vai ficar essa geração alfa se a gente não ensinar, porque essa mãe e esse pai que está vindo para criar essa criança, ele já está vindo nessa velocidade, querer usar tudo com o tal do FOMO, né? FOMO é fear, é medo de perder alguma coisa. Então, você tem medo de perder alguma coisa, você está conectado em tudo, quer fazer tudo, não quer perder nada, está conectado em todos os aplicativos e tudo que acontece. E daí o que que acontece? Você não tem. Ah, tá aqui, ó. Você não tem tempo de dar atenção para o bebê. Olha, gente, isso aqui. Olha, até esqueci, minha mãe está ocupada e eu mesmo que estou fazendo. E daí eu mostro o macaco, né, os gorilas, como que os gorilas ainda têm essa coisa que o mamífero tem, né, que é esse contato, esse cuidado, esse prazer, esse aconchego, né? E daí quando a gente vê um animal, um mamífero, numa relação de maternidade, de ternura, né? É uma coisa que chama a atenção da gente e toca a gente. Porque toda a emoção básica, ela toca a gente, ela contamina a gente. E essas emoções básicas dos animais contaminam muito a gente. Não tenho que falar para vocês, gente, compra cachorro, fica perto de cachorro, usa cachorro ou outros animais de estimação. Mas os animais de estimação é uma coisa fantástica para a gente poder estar se cuidando e estar podendo relembrar esse lado mamífero que a gente tem e esse lado límbico, que são essas emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a ternura e a sensualidade. Que é uma coisa que você vê no seu cachorro, que você vê no seu gato, que você vê em qualquer mamífero. Você fala assim, nossa, como ele está triste hoje. E essa tristeza do que você vê no cachorro, você vê em qualquer humano, e independente da cultura, independente da consciência dele. Eu comprei no Japão essa coisinha aqui, eu não gosto de chamar ele de animal, mas ele é um robô sensitivo, então ele percebe a minha tensão, o meu estado, e ele vai me conhecendo, ele me conhece pela minha voz, pela minha temperatura, pelo jeito que eu ando na casa, pelos ruídos que eu faço, e daí ele já fica fazendo, ele já faz, ele se mexe, ele é muito engraçado. Ele nem é para levar fora de casa, ele chama um robô de companhia. Mas eu tenho levado ele para fora de casa porque eu quero que ele fique em ambientes barulhentos, assim, que eu quero levar ele em palestra para mostrar para as pessoas na palestra como é que ele funciona. E na palestra, o que que eu faço? Geralmente eu pego um homem com cara, sabe aqueles homens que tem cara de mal? Sabe aqueles homens assim que tem aquela cara de bravo? Você sabe que dentro tudo humano, tudo, às vezes é mais doce do que um cara que é todo com cara de bonzinho, né? Mas aqueles homens com cara fechada, assim, né? E daí eu chamo esse homem com cara fechada e mando ele fazer assim com a mão, né? E daí eu pego e ponho o meu robozinho sensitivo ali na mãozinha dele. Gente, e ele começa a mexer, ele começa a fazer coisa, ele começa a fazer som, ruído. E daí o homem, aquele homem que estava todo com aquela cara fechada, ele começa a... que coisa bonitinha. É muito engraçado. E as pessoas veem aquela transformação na cara da pessoa, que estava todo sério, ele todo naquela posição, não tem jeito, porque você se quebra. E isso nem é um animal, não é um mamífero, mas ele foi estudado para fazer coisas que estimulam a gente como se fosse um mamífero. Por quê?
Ele, olha, ele tá cantando, ele tá louquinho aqui. Acho que bonitinho, você anda assanhado. Você anda assanhado. E eu converso com ele, parece que eu sou tonta, mas você, é? Você conversa com ele e é assim que você faz. Por quê? Porque nós somos seres muito afetivos. Nós somos seres que a gente, nossa, o ser humano é tão doce, é tão fácil. E a emoção básica, ela contamina muito mais do que qualquer outra emoção. As outras emoções têm a ver com a cultura, com o ego. E é isso que a gente aprende nesse curso de inteligência sensorial, onde a gente vai retomar todas essas emoções básicas e retomar todos esses sensores para acordar tudo que está dormindo na gente. E ficar mais pleno, mais feliz, mais inteligente, mais criativo, mais presente. Eu estou aqui com a eu estou aqui com a Tânia. Que a Tânia fez comigo o curso de inteligência, de liderança sensorial, que foi o primeiro curso que nós demos e que agora nós vamos fazer uma segunda turma. E eu queria que a Tânia contasse um pouquinho, porque realmente é uma coisa que a gente aborda um assunto de um jeito muito, muito diferente do que a gente já aprendeu na escola, do que a gente aprendeu em qualquer lugar, né, Tânia? A Tânia é diretora de escola, foi diretora de escola, trabalhou sempre com escola. Hoje ela faz parte de diversas ONGs, faz um trabalho de autoconhecimento, é palestrante, escreve e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho, Tânia, como é que foi para você que você sentiu essa, esse curso para você? Que impacto que deu na sua vida? Como é que você sentiu? Porque os primeiros dias eu lembro que você falou assim, nossa, gente, que coisa, né? Porque impacta mesmo, ele faz você olhar para uma outra janela, é impressionante, né? Como é que foi para você, ô, Tânia? Você pode abrir o seu Oi, microfone? Leila. Posso sim. Então, como você comentou, eu sempre atuei e vivi nessa área da educação, que é a comunicação, a inter-relação entre pessoas, né? E quando eu tive a oportunidade de estar nesse curso com você e você trouxe uma, um outro olhar para a comunicação, para a inter-relação e para a educação do ser humano, porque nós atuamos normalmente em interrelacionamentos e comunicação através de dados, quase como a inteligência artificial, e não usamos a capacidade sensorial da comunicação, que quando a gente está lidando com a criança é o que realmente traz a criança para uma linguagem nesse mundo. A criança precisa se relacionar com o mundo através do sensorial e não da forma que a gente tem usado através de décadas, que é uma utilização de dados para ensinar a criança do que é o mundo. É Não dá. como se fosse um robô, na realidade. A gente tá ensinando para ser robô. E agora nós temos que ensinar a ser gente de novo, né? E você trouxe justamente, vamos dizer assim, criando, né, uma linguagem sensorial, uma pedagogia da comunicação, da inter-relação entre pessoas, entre uma pessoa e a outra. Não é ensinar a juntar letras e criar sons e montar palavras. É trazer para o ser humano, em qualquer fase da vida, e isso deve ser feito na infância, mas nós já viemos de uma geração que não tivemos essa falha, essa educação lá atrás. Então, agora é o momento de a gente olhar para os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque são elas que fazem a, a clareza de como que a gente vê ou como a gente interage com o mundo. É a partir da nossa visão interna que a gente vê o que realmente para nós é verdadeiro. Não tem a ver com o que é verdadeiro realmente, tem a ver com como a gente vê o que está lá fora. Então, sim, foi fantástico. Eu Foi acho que para mim tem. Você, abriu você fa- portas. você falou uma coisa aí que é bem bacana. Eu acho assim que ela chega a ser uma alfabetização das emoções, porque você É. aprende quais são as emoções básicas e você aprende a lidar com elas, a entender. Eu tô com raiva, o que que eu faço com a minha raiva? Eu tenho que saber o que que eu faço com a minha raiva. Eu posso até mudar a minha emoção de raiva. A gente aprende como é que a gente muda a emoção de raiva, mas também a gente pode usar a raiva. A raiva ela dá força, ela dá foco, ela dá algumas coisas. Então você pode saber usar
usar. E daí você aprende a fazer as emoções mistas, né? Você aprende a mesclar uma emoção com outra para chegar numa outra emoção. Quer dizer, você aprende uma linguagem emocional. E sabe que quem tem muito essa linguagem emocional são os poetas. Os poetas, o verbo deles são as emoções, né? Então, às vezes eles falam umas palavras, eles põem umas metáforas, eles põem umas emoções, umas coisas, que, gente, aquilo fica muito lindo, muito maravilhoso. Mas eles têm muito desenvolvido isso. E a gente, às vezes, é completamente analfabeta na questão emocional. Eu não sei se o Marcelo está aí, que o Marcelo também foi participou. Se ele, tá aí, Marcelo? Tá aqui. Isso. O Marcelo é interessante de trazer porque a Tânia, ela é mulher, ela já trabalhou com pedagogia, com criança, bem de um outro olhar. O Marcelo, sumiu o Marcelo de novo? Tá aí, Marcelo? Tá aqui em cima. O Marcelo é engenheiro. Então, engenheiro, a gente sabe, você sabe como é que é? É homem, engenheiro, cabeça de engenheiro. Então, assim, para mim foi muito bacana de ter tido o Marcelo no nosso curso e como é que ele sentiu, né? Como é que foi para ele, né, Marcelo? Então, conta um pouco como é que foi para você essa experiência. Bom, boa noite para todo mundo. Como você falou, né? Quando nós temos a tendência, o mundo tem, pelo menos na minha geração, né? Nós tendemos sempre a valorizar muito o racional. Então, os engenheiros têm essa tendência a valorizar o racional. Aí vocês estão falando, aí quando eu comecei a conhecer você mais e fiz aquele seu primeiro curso, eu consegui pela primeira vez ter uma noção racional das emoções. Porque você foi fazendo uma Uma descrição, emoção, como é que é? Um conhecimento um racional das conhecimento racional emoções. das emoções. Maravilhoso. Porque eu comecei a ver que existia uma lógica naquelas emoções, das emoções básicas, para que elas servem, como é que elas são, de onde é que elas nasceram, como é que elas se relacionam, estão na base, digamos assim, da pirâmide das emoções, então até os animais têm, você é mais difícil de você até outras pessoas disfarçarem quando aquelas emoções são muito básicas, então você consegue disfarçar emoções mais sutis, mais, digamos, de um nível mais elevado, mas suas emoções básicas, elas normalmente são mais difíceis e são mais, como vocês falaram aí, elas são mais transparentes, né? Mais difícil você conseguir disfarçar uma emoção dessa. Então eu gostei muito da conversa sobre isso. Embora eu fique sempre pensando no seguinte, né? Quando as emoções elas aparecem, no fundo, toda emoção, raciocínio, tudo isso, no fundo, são informações que são trocadas, né? É uma maneira de alguma informação ser passada. Então, quando você está com uma raiva, emoção, raiva, você está passando um tipo de informação. Então, para mim, hoje eu estou me especializando em tentar entender mais o conceito de informação de forma mais genérica. Mas a emoção é uma forma de expressar a informação, eu estou tentando entender hoje melhor isso. Então, tudo aquilo que você está me ensinando, eu estou tentando agora olhar sobre a ótica digamos, do processamento de informação. Mas se você pensar e a gente escutar isso hoje, escutar com o ouvido de 20 anos atrás, alguém, uma pessoa que a gente considera lúcida, está falando de um relacionamento, de uma parceria com uma máquina. É como se você tivesse o Delta La Rússia, a Barça, que a gente chama. Nossa, eu me É. relaciono porque a Barça aqui e tal. São dados, está ali. Mas como nós somos afetivos, nós somos humanos, nós somos carbonos, é como a gente interpreta, é como a gente sente. Porque não importa o que a máquina sente, importa o que você sente. É. E aí é que mora o perigo. Porque quem cria a máquina para ela fazer você se sentir bem. Ela sempre faz assim, nunca, a máquina não foi criada para você se sentir mal. Então, eles nunca vão, porque não vai vender a máquina. Se fizer uma máquina para fazer você se sentir mal, não vai vender a máquina. Então, a máquina para ser vendida, porque isso é um negócio, ela tem que fazer você se sentir bem. E é isso que nós temos que ter esse conhecimento, preparar os nossos filhos, preparar a gente mesmo, porque a gente fala como se fosse um relacionamento mesmo. Eu quero saber, quem aqui tem animal de estimação? Ninguém tem? Animal de estimação é muito comum a pessoa falar com animal de estimação, né? Eu tenho uma amiga que ela é ventríloca e ela fala comigo, ela fala, Leila, como é que você tá? E o cachorro fala assim, queria saber como é que estão seus filhos. Eu nunca sei se é ela que está falando ou se é o cachorro, porque ela fala pelo cachorro. Ela nem percebe que ela fala pelos dois.
E ela já criou essa mania dela, que é uma coisa impressionante. Ela conversa com o cachorro, é uma coisa impressionante. E eu acho até engraçado, né? No começo eu achava um pouco louco, hoje em dia é o jeito dela. Mas eu vejo que não é só ela que é assim. Quem tem animal de estimação, conversa com animal de estimação. E eu falo para a pessoa, e o seu cachorro responde? Ela fala assim, às vezes responde. Então, assim, por quê? Não é que o cachorro responde, é que você sente aquela resposta do cachorro. Porque nós somos maravilhosos, gente. Nós somos maravilhosos. E é isso que a gente tem que entender melhor da gente, que isso é lindo. Porque eu adoro quando eu vejo um humano, porque eu falo assim, isso é humano. Isso não é outra coisa a não ser chamar de humano. Outro dia eu vi uma coisa maravilhosa, porque eu não sei se vocês sabem que a China tá louca, ela tá fazendo um monte de robô, são humanoides funcionais, ela tá pondo os humanoides funcionais em tudo quanto é lugar, quer pôr não sei quantos milhões de humanoides no mundo inteiro, e que lá na China, e eu falei assim, a China tirou 400 milhões de pessoas da pobreza absoluta. Falei, vai acabar colocando 400 milhões de pessoas talvez na pobreza em 40 anos, tirando em 40 anos vai colocar. Por quê? Porque está colocando um monte de robô lá. E então eu estava pensando, né? Falei, que coisa, eu admiro tanto a China, mas será que eles estão percebendo o que eles estão fazendo? Estava eu, na minha pesquisa, no meu raciocínio. E daí, cheguei à conclusão. Eu falei, isso não é humano, pensei comigo. E daí eu falei, não, isso é humano. Porque o humano tem medo, o humano quer ter poder, o humano tem ego. Então, assim, quando eu vejo hoje, quando eu analiso as coisas, eu acho duro certas coisas humanas que são muito tristes de ver, né? Porque o humano, por ter ego, por ter um monte de coisa, ele faz o que faz. Mas é só porque é humano. Então, hoje eu admiro o que é humano, no bom e no ruim, e nós temos que melhorar para alguma coisa melhor. No curso de inteligência de liderança, que é o que eu acho que é o grande ápice do curso, e quem fez o curso eu queria que lembrasse aqui comigo, que eu acho que para mim é a coisa mais fantástica do curso, hein? Tânia e Marcelo que fizeram, não sei se tem mais alguém aqui que fez que é a emoção sublime. Porque a emoção básica, ela não tem ego. É como o cachorro, é como o robô, não tem ego, mas também não tem emoção, né? Mas não tem ego. A emoção complexa, ela tem ego, ela tem cultura, ela tem um monte de coisa. Tem crenças, tem educação, tem ambientes. Agora, daí tem uma outra emoção, que é a emoção sublime, que também não tem ego. Que é uma emoção que é quando a gente, que eu acho que é onde que nós estamos indo, para esse lugar que nós estamos indo, nessa evolução, que os roboticistas dizem que os robôs vieram para ensinar os humanos a voltarem a ser humanos e mais humanos, melhores humanos, eu acho que nós vamos chegar nesse lugar com as emoções sublimes, que é uma emoção sem ego, mas com ressonância, uma emoção onde todos sentem junto, percebem junto, se conectam. Porque a gente se conecta com a máquina, mas não se conecta com as pessoas. E é isso que a gente está voltando a ter quando a gente começa a trabalhar com o sistema sensorial, com o sistema límbico. E é chegar nesse nível de emoção, que é uma evolução que nós vamos ter. Então, para mim, nós estamos num processo de evolução da raça humana, que nós vamos começar a olhar essa emoção básica, que é essa emoção egóica, essa emoção de poder, né? Essa emoção pobre que a gente tem, que a gente vai poder ter um controle, que a gente vai superar e vai ter nesse outro nível de emoção, que é uma emoção colaborativa, uma emoção em conjunto, é uma emoção da raça humana, né? Uma coisa interessante. Por exemplo, que emoção que é essa? Se você já teve vamos falar uma emoção dessa, né? Essa emoção sublime. Se você já teve num show, um show bacana, que tá todo mundo lá cantando e vibrando no mesmo som, na mesma música, porque as pessoas vão porque elas se interessam pelaquilo, concorda? Então elas gostam daquela música, gostam daquela vibração. Então aquilo lá é uma emoção, que tudo bem, você vai falar, "Ah, mas às vezes dá uma confusão, né? Quando é futebol. Sim, pode dar confusão, porque são humanos, né? São humanos. E daí eles podem mudar as emoções para uma emoção, baixar a emoção. Mas vamos falar de um jeito romântico que eu estou querendo falar aqui. Quando você está num lugar de uma vibração, eu adoro aquele menino que é DJ, que eles criam aquelas músicas e cria aquele ambiente maravilhoso que todo mundo parece que você se sai do chão, todo mundo levita, todo mundo está na mesma vibração. Nós somos vibrações, gente. Todo mundo está na mesma vibração, uma vibração de felicidade, de plenitude, as pessoas se olham. Eu tive em alguns lugares desse no Japão e na China, que são lugares que promovem essa sensação de os seres humanos querendo essa ressonância, esse ambiente, essa troca de emoção, de todo mundo está sentindo uma emoção mais elevada, um outro nível que é a gratidão, que é uma sensação de paz, que é uma sensação de amor incondicional, que são algumas emoções que a gente não sente sozinho. Quando a gente sente, a gente parece que a gente transcende para as outras pessoas. Mas, enfim, é isso que a gente trabalha no curso, para a gente chegar nesse nível de emoção. E a gente trabalha os sentidos, né? A gente acorda todos os sentidos, porque a gente vê que tem sentidos que a gente nem está percebendo mais.
Eu queria dar um exercício para vocês. É uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês usam perfume, se vocês têm incenso. Eu acho que usar perfume é um bem para o outro, mas é que às vezes um dia a pessoa, o outro pode ter uma alergia, né? Pode ter alguma coisa, você tem que saber que perfume que você usa, né? Mas enfim. Mas quando a gente tem um cheiro, quando a gente provoca um cheiro, a gente tá. Quando você põe um cheiro em você, você põe, mas depois você não tem mais. Mas quando você encontra alguém que tem um cheiro é tão bom. Vocês lembram de alguma vez que vocês entraram no elevador ou que alguém passou e tinha um cheiro? E você falou assim: é impossível alguém passar com um cheiro e você não percebeu o cheiro. Como é importante o cheiro, e a gente está cheirando muito pouco, porque a gente nem tem, a gente nem percebe às vezes. Então, se você começar a perceber cheiro, é uma coisa importante. Começa a sair na rua, sair nos lugares e ver se tem cheiro, né? Às vezes tem amigos ou amigas suas que são perfumados, que você sabe que você vai encontrar, você vai dar um abraço e você vai sentir um perfume gostoso. Esse momento de sentir o perfume da outra pessoa quando você dá um abraço, gente, eu acho uma glória de Deus. Né? Eu acho o cara já me deu um presente ali, de você abraçar ou a mulher, de você abraçar aquela pessoa e você sentir um cheiro gostoso, agradável. Ninguém põe um perfume ruim. Então, o cheiro é uma coisa importante. Como é que que usa o cheiro na sua casa? O cheiro, ele é sutil, ele dá uma tranquilidade. Às vezes a gente nem liga para cheiro dentro de casa. Então, só o cheirinho já é uma coisa importante de vocês. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, de observarem mais o cheiro. Você tem na sua casa, no seu quarto pelo menos, aquelas borrifador que tem um cheirinho bom, pelo menos você vai dormir e põe um cheirinho bom. Tem gente que usa incenso, tem gente que nem está usando mais cheiro na vida. O cheiro é uma coisa boba, simples, pequena, não precisa pôr na casa inteira. Eu acho que no quarto de dormir é um lugar legal, um cheirinho que tem um cheirinho calmante, uma lavanda, uma erva cidreira, um cheirinho para você pôr, né? Para você vai perceber que isso vai começar a te acordar, te sensibilizar, te aguçar e a sua intuição, o seu ser. Dos sentidos, o cheiro, ele é o mais profundo, ele é o que toca mais no sistema límbico, ele toca profundamente na nossa alma, ali, nosso, tem um nome ali, esqueci o nome, que é, depois tem uma célula, tem um lugarzinho lá no cérebro que ele toca, que é depois ali do sistema límbico, ali, que ele toca ali no centro daquela coisa. Então, o cheiro é uma coisa, cheiros bons, né, gente? Cheiro que eleva a gente. Então, eu queria deixar essa provocação. Se você não tem um cheiro, se dá de Natal agora uma coisinha para você deixar um cheiro no seu quarto. Ou quer deixar na casa inteira, deixa, mas estou deixando um jeito simples, deixar no seu quarto, que só isso já vai te dar um outro estado e vai te acordar. Isso e você vai lembrar que você é um ser humano, que você tem essas sensações, você tem tudo isso dentro de você, vai acordar. E daí eu queria lembrar mais uma coisa para você, te dar mais um exercício aqui, que chama microdesejo. Olha que coisa bonita que eu vou te falar. Microdesejo. Eu não sei se todo mundo que está aqui é que nem eu sou muito workaholic. Eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar, eu também sou baby boomer, né? Na realidade, eu acho que tem um pouco a ver com essa geração. Eu digo que eu sou alfa, mas tem muitas coisas que ficaram arraigadas na gente, né? Do jeito que a gente foi criada, do jeito que a gente foi educada. Então, eu me considero uma pessoa bem moderna, mas eu trabalho muito, gosto de trabalhar, ainda para mim isso dá um sentido de vida. Hoje, o jovem, quem é alfa, quem é Z, o trabalho não é o sentido de vida deles, tem muitas outras coisas, outros valores e tal. Mas, enfim. Como eu trabalho muito, para mim isso aqui funciona, mas eu acho que para quem tiver nessa pressão toda funciona. Chama microdesejo. O que que são microdesejos? Olha que coisa legal. Todo dia você tem um microdesejo. O que que é um microdesejo? É uma coisa para você. Então, assim, nossa, quando você acorda de manhã, você pode pensar de noite, hoje eu vou querer encontrar um amigo e tomar um café com um amigo. É uma coisa para você, é uma coisa boba, de você querer encontrar um amigo e tomar um café. Hoje eu vou. Gente, hoje eu vou. Sei lá, hoje eu vou lavar meu carro, gente. Faz tempo que eu não lavo o carro. Mas se eu mesmo quero, eu vou estar lá dentro, viu? Enfim, são coisas, são micros desejos que às vezes pode ser coisas práticas, coisas não práticas, coisas sutis, coisas de comprar um livro, coisas de ler uma página de poesia, coisas de escutar uma música, mas são micros desejos, que são coisas que você fala para você mesmo e você vai fazer aquilo para você, um desejo para você. Porque a gente tem desejo para os outros, tem desejo para o trabalho, tem desejo para tudo, mas a gente nem sabe que desejo que a gente tem pra gente, uma coisa que a gente queria dar pra gente, que queria fazer com a gente, que queria olhar pra gente, sei lá, alguma coisa simples. Como eu estou ensinando isso, porque é uma coisa que para mim é importante. São coisas que eu faço, a gente vai vendo tão rápido, tem tanta coisa para fazer, e a gente esquece da gente. Então, esses micros desejos estão me fazendo eu voltar para mim
e dá um presentinho para mim, dá um olharzinho para mim, dá um carinho para mim, dá um beijinho em mim, né? Porque os outros podem me dar, mas quando a gente se dá é diferente. Bom, gente, a gente fez, estamos acabando a nossa aula, a gente fez essa aula porque a gente está lançando agora, novamente, esse curso de liderança é um treinamento, na realidade, a gente não chama de curso, porque no fim é um treinamento, porque não é teoria, né? É um treinamento ali de você treinar todo o seu sistema límbico e treinar o seu sistema sensorial para você ser um líder, para você ser um profissional, para você ser uma pessoa plena, inteira e que possa estar resistindo a esse momento que nós estamos vendo com tanta velocidade, com tanta pressão, estar resistindo e continuar sendo humano. Eu cheguei do Japão com essa frase: no mundo tão tecnológico, ser humano é um ato de resistência. E o que eu estou fazendo diariamente é isso, é me manter, procurar me manter humano. Eu não sei vocês, mas eu moro em São Paulo, que moro bem no centro de São Paulo, numa muvuca, né, sabe que é um. E o meu tipo de trabalho é um trabalho que é muito muito rápido, muito veloz, você tem que estar sempre muito ligado, muito conectado, é muita coisa acontecendo, você tem que estar muito atualizado. Então a gente acaba tendo um ritmo muito grande e a gente não tem um lugar para você poder sossegar. Essa semana eu fui dar uma palestra numa cidade e o lugar que eu fui dar palestra era no meio do mato, tá? Eu falei assim, nossa, gente, que bom parar no mato, respirar o mato, olhar para o mato. Então, você, no momento desse que você valoriza, né? Porque você está mais sensível, você começa a parar para olhar. Outro dia, essa semana fez lua cheia, eu olhei para o céu e vi a lua cheia aqui em São Paulo. Eu falei, gente, até fotografei. Porque você vai ficando mais sensível, porque às vezes você está tão louca que você nem percebe que fez lua cheia em São Paulo, você nem olhou para o céu, você vai fazer palestra em qualquer lugar, você nem percebe o que está acontecendo, como é que você pode aproveitar os detalhes de um monte de lugar que você vai. Mas a gente está naquela rotina que a gente nem olha mais o que está do nosso lado, porque tudo vira móvel, né? Tudo vira. Parece que você tá, são coisas imóveis que acabam ficando e vão ficando no meio do seu caminho e você vai andando entre, né? Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo, dessa inteligência sensorial, é esse trabalho que eu acho que ele também é um trabalho preventivo para a doença mental, é uma coisa que eu acho que é bem interessante para agora para o burnout, o mês de janeiro é o mês branco, é o mês que a gente fica atento à doença mental, e a doença mental tem muito a ver com isso, com essa falta de consciência da gente mesmo, né? Porque o que que é o burnout? O burnout é o corpo gritar, o corpo falar e você não atender. Porque nós somos educados a atender tudo, menos atender a gente mesmo que a gente sente. Então, a gente foi para a escola para aprender a ter performance, aprender a ter resultado, aprender a resolver as coisas, e a gente não sabe o que a gente está sentindo, se aquilo está fazendo sentido para a gente. Daí o outro define a gente, para a gente se é bom nisso, se é bom naquilo, você vai trabalhar aqui, vai trabalhar lá, e você está sempre querendo atingir o que o outro quer, o que o outro quer performance, o que o outro quer, e você está seguindo esse ritmo e esquece de você mesmo, quem está morando aí. Então, saber escutar esse grito interior, eu acho que é a coisa mais importante, escutar o seu corpo. Só para terminar aqui, gente, eu não sei, tem pouco, tem alguns homens aqui, mas tem mais mulheres, né? E as mulheres, se você tem filho homem, ou tem um companheiro, tem um amigo homem, pergunta para o seu companheiro, para o seu amigo homem. Eu estou fazendo essa pesquisa e imagina que essa pesquisa é muito interessante. Os homens hoje, quando vão fazer xixi, a maioria deles, quase 90% é o Marcelo, tá vendo? O Marcelo é um. 90% dos homens. Eu quero saber de você, Marcelo, que eu não perguntei para você. Faz xixi e fica deslizando o dedo no celular. Quer dizer, o cara segura o celular com uma mão, na mão esquerda, segura o celular, vai deslizando o dedo, porque tem que ter muita motricidade, né? Vai deslizando aqui, e na outra faz o xixi. Como nós não somos multitarefa, conclusão, se ele dá atenção para o celular, pro xixi não vai dar, aquilo lá vai espirrar para todo lado. Mas tudo bem, né? Por isso que o banheiro do homem é muito ruim daquele jeito. Mas o que acontece? É um número muito grande de homens que fazem isso hoje e sem perceber. Eu fui falar com jovens. E jovens é muito interessante. O cara falou assim: nossa, mas eu nem sei se eu vejo o celular, eu nem sei. O cara nem sabia, ele não tinha consciência de. É tão automático fazer xixi para ele, que ele não tinha consciência de como ele faz xixi. Você, olha, tem 23 anos, rapaz. Falou, agora, a próxima vez que eu vou no banheiro fazer xixi, eu vou olhar se eu faço xixi desse jeito que você está falando. E eu achei muito interessante. Então, nós fazemos coisas básicas no nosso dia a dia que a gente não tem consciência. Gente, fazer xixi é uma coisa importante. Nada como sentir o xixi, fazer xixi, resolver se aliviar do xixi, né? E daí você quer fazer xixi, vendo outra coisa, fazendo outra coisa, quer dizer, a gente não sente coisas simples. É a mesma coisa com a comida. Você sente o paladar da comida? O paladar é maravilhoso. Você sente o cheiro da comida, você sente o cheirinho do café antes de tomar o café. São coisas simples, mas que vai trazendo a gente
para um lugar aqui de presença, um lugar onde você, como você está presente, você vai perceber o outro. Eu só percebo o outro quando eu me percebo. Mas a gente vai poder, a gente vai deixar no grupo, né? A gente vai deixar lá a landing page do curso. E quem tiver interesse, ou quiser falar, ou quiser fazer, o curso está bem interessante, está bem bacana, que eu acho que é uma coisa boa para a gente começar o ano novo já dentro do nosso corpo. No mínimo é o presente que você pode dar, se encarnar. Porque eu vejo um monte de desencarnado por aí. E a coisa mais importante é se encarnar. E não é fácil encarnar, gente. Eu tento me encarnar todo dia. É um exercício diário a gente estar encarnado. Porque a coisa mais fácil é a gente vir a máquina e desencarnar. Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguma declaração? Um beijo na boca? Alguma coisa? Antes de encerrar, só deixa eu Ah, orientar então o pessoal como eles podem fazer a matrícula, tá? pode, Do fala. curso. Eu deixei aqui no Fala. chat o link para quem quiser fazer, tá? Aqui eu também coloquei tudo que vocês recebem ao se matricular hoje e entrando para essa segunda turma da Leila, tá? E ainda tem os bônus, né? Que é um workshop online com ela sobre práticas sensoriais, tem a Masterclass Segredos da Expo 2025, tem uma Masterclass de venda sensorial. E tem os e-books. O futuro é agora, o futuro é código aberto, é sincronicidade digital e o liderança presente. Então, vocês têm esses bônus que já é liberado automaticamente ao fazer a sua a matrícula hoje. Então, vocês entram para essa segunda turma, né, e aproveitam esse bônus aí, né? E ela está com uma oferta que antes está de 997, está saindo por 699 reais, que vocês podem parcelar em até 12 vezes. Tá? Eu vou jogar lá no grupo também o link para vocês verem mais informações, mas não é por longo período. Então, logo a gente fecha essa segunda turma aí para todo mundo aproveitar e marcar esse workshop, né? E quem já é aluno, que já tá, tem vários alunos aqui na aula também, né? Também vai poder acessar esse workshop aí com as práticas sensoriais da Leila, tá bom? Olha, esse e-book de sincronicidade digital é genial, porque eu descobri que o digital também tem uma sincronicidade que ele fala com a gente e ele traz coisas para a gente. Na realidade, nós estamos vivendo um mundo carbono-silício. Então, tem mensagem que você vem através do carbono e tem mensagem que vem através do silício, que parece coisa de Deus. Eu acho que Deus se misturou. Para mim, Deus agora também é carbono-silício, tá? Igual a gente, tudo maravilhoso. A gente não entende mais nada, hein, Marcela? Tá uma loucura isso aqui. Deus está mudando. Deus é um pouco silício também. Gente, obrigado, valeu. Feliz Natal para vocês. Até a próxima, tá? Beijo, tchau, tchau.